Queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danúbio Vasconcelos. Estou em Xambioá, no estado do Tocantins. E a partir de hoje, nós iniciaremos aqui, toda segunda-feira, estudos teológicos sobre a palavra de Deus. E nós vamos postar aqui no canal do Bruno, meu filho, Está lá como Bruno Vaz, aqui no YouTube. E vamos estar comentando a palavra de Deus, trazendo alguns estudos para a meditação de vocês aí, para que Deus possa abençoá-los. E hoje é o nosso primeiro vídeo, vamos dizer assim, a estreia, a inauguração desse canal. E eu quero já começar tratando de um assunto que tem me incomodado muito nesses últimos dias, coisas que são de cortar o coração. Eu até diria que esse vídeo pode ser intitulado Um Clamor por uma Segunda Reforma. E para iniciar o vídeo, para iniciar a nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 1 e o versículo de número 18 e 19, que diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Até no versículo 20. Muitos sabem, e para quem não sabe eu quero deixar registrado aqui, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, no início, ela não tinha um nome, ela não tinha uma placa, e muito menos tinha registro em cartório. Quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, ele passou ainda 40 dias aparecendo por discípulos, dando instruções, e depois de assunto ao céu passaram-se mais 10 dias, e houve, vamos dizer assim, um fenômeno espiritual magnífico, que foi a descida do Espírito Santo, que todos conhecem como o dia de Pentecostes, em que os cristãos, ou melhor, os seguidores de Jesus foram cheios do Espírito Santo. E nós podemos dizer que ali começou a igreja, ali foi inaugurada a igreja. Claro que o sacrifício vicário de Jesus, o sangue derramado ali na cruz, sua morte e ressurreição são de suma importância, podemos dizer que é a base de tudo isso. Mas a igreja mesmo inicia suas atividades a partir do dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre esta igreja. Cheios do Espírito Santo, transbordando do amor de Deus, a igreja começa uma trajetória vitoriosa, pregando um evangelho sem mácula, pregando um evangelho sem corrupção. E por muitos anos isso se estende, mas desde o início que as heresias começaram a querer entrar no seio da igreja, vocês são conhecedores disso. Houve uma época, até vamos dizer assim, do 2º século até o 5º século, o início do 6º século, que nós podemos dizer que foi uma época que surgiram os pais da igreja, os apologistas, defendendo a fé, fundamentando a fé contra as heresias que iam surgindo. E vocês sabem também que no 4º século, quando Constantino, imperador de Roma, diz ter aceitado a Jesus, e a igreja não recebe simplesmente como um novo membro, um novo convertido para ser ensinado nos caminhos de Jesus, a igreja o recebe como imperador, e a partir daí ele começa quase que presidir concílios, a marcar concílios, a presidir concílios, e a partir daí a igreja foi desviando o seu foco principal, foi saindo, vamos dizer assim, daquilo que Jesus projetou. Eu quero dizer para você que não deixaram de existir os verdadeiros fiéis, porque como o Senhor Jesus falou lá em Mateus, ele diz assim que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Cristo nunca deixou de existir. Mas nós podemos dizer que do século IV até o século XIV, houveram 1000 anos aí
que foi conhecido como o período das trevas, em que a igreja dominante da época dominou de uma forma que introduziram o paganismo no seio da igreja, heresias, enfim. Na época de Martinho Lutero, que eu quero falar um pouquinho bem rápido aqui sobre a reforma protestante, como eu disse, é o primeiro vídeo, depois nós vamos aprofundar mais os questionamentos, mas vamos dizer assim, na época de Martinho Lutero a coisa estava tão agravada que a igreja estava vendendo indulgências, vendendo perdão de pecados, vendendo, vamos dizer assim, indulgências para tirar as pessoas do purgatório. Criaram uma heresia de purgatório, que a Bíblia não fala sobre isso, não existe purgatório. Depois da morte, a situação de ninguém pode ser mudada. Se alguém quiser mudar a sua situação, tem que mudar enquanto está vivo. Depois da morte, não dá para fazer nada. E nós sabemos que a igreja saiu do trilho, vamos dizer assim, e começou a vender indulgências para perdão de pecados. E tantas coisas surgiram, heresias surgiram no seio da igreja, como oração por mortos, batismo de crianças, adoração dos santos, enfim, muitas heresias surgiram no seio da igreja, e os verdadeiros cristãos passaram a ser marginalizados e perseguidos e conhecidos como hereges. Você conhece essa história, talvez, melhor do que eu. E começaram a surgir, desde o século XII para frente, homens inspirados por Deus com espírito de reformadores, para trazer uma reforma no seio da igreja. E isso se tornou, vamos dizer assim, o ápice foi quando Martinho Lutero prega as teses em frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha. E daí para frente, podemos dizer que aconteceu a reforma protestante. Surgiu o movimento protestante. A princípio, nós, evangélicos, que somos conhecidos hoje, fomos conhecidos como protestantes, depois como crentes, e agora nós somos conhecidos como evangélicos. Só que é sobre isso que eu quero te falar. Queridos, dá dó, dói no coração, de ver a forma que o evangelho está sendo pregado hoje no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Nós estamos precisando, anote aí, nós estamos precisando, como diz o pastor Josué, nós estamos precisando de homens com sangue nos olhos, para nós fazermos uma segunda reforma nesse país, porque a heresia tem entrado de uma forma avassaladora. Eu acabei de ler o texto para você, que diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro puro e imaculado. Lá no capítulo 53 de Isaías diz também que nós fomos perdoados através do sacrifício de Cristo, que Ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A salvação, queridos, é através da graça de Deus. O perdão dos pecados vem através de um arrependimento profundo e a purificação no sangue do Senhor Jesus Cristo. A regeneração se dá quando alguém se arrepende, aceita a Cristo como Salvador e recebe o Espírito Santo na vida. Isso não custa dinheiro nenhum. Pedro está dizendo aqui que não foi com prata e nem ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Só que, infelizmente, entraram muitos lobos disfarçados de pastores no nosso meio, lobos devoradores, mercenários, que estão negociando a fé. O problema da igreja na Idade Média, desde a Idade Antiga até chegar na Idade Média, foi justamente esse: simonia, venda de coisas santas, venda de coisas sagradas. Você sabe lá, quando Paulo estava pregando também o Evangelho, que aquele mágico quis comprar o dom do Espírito Santo. Eles deixaram bem claro, Simão, né, era o nome daquele mágico, quis comprar os dons do Espírito Santo. Eles deixaram bem claro que não é por dinheiro. E hoje, infelizmente, os pastores, os líderes estão vendendo a graça de Deus como se custasse dinheiro, como se fosse através de dinheiro. Eu fiquei assustado hoje, queridos. Deixa eu desabafar aqui com você. Eu vi um sabonete com o nome da igreja. Eu não vou falar aqui o nome da igreja por questão de ética, mas eu vi um sabonete identificado com o nome da igreja. Sabonete para purificação espiritual. É o cúmulo do absurdo. Nós sabemos que a purificação espiritual acontece
através de um arrependimento profundo. Acontece sim através de uma lavagem, mas não é com água. Não é um sabonete profano desse que vai tirar pecado. É a lavagem no sangue puro, no sangue carmesim do Senhor Jesus. Estão vendendo sal grosso. Eu nunca ouvi falar na palavra de Deus sobre sal grosso, queridos. É o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus, a graça de Deus. Quando João viu Jesus indo em direção a ele para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Não é sal grosso. Estão vendendo cruz para tirar mal olhado, vassoura para varrer o diabo, vassoura ungida. Enfim, está uma banalização, parece uma piada, só que é uma piada de mau gosto. Eu quero conclamar você, pastor, você que ama Jesus, para nós iniciarmos uma luta no Brasil por uma segunda reforma, para nós voltarmos aos preceitos da palavra e pregarmos a salvação exclusivamente através da fé e varrermos da mente do povo esse negócio de lenço ungido, de mão, de meia ungida, queridos. Claro que a Bíblia diz que Paulo limpava o suor dele e dava para o povo passava e era curado, mas isso não é via de regra, queridos. Entenda, é através do Senhor Jesus, é através do sangue carmesim de Jesus que foi vertido na cruz. E eu vou encerrando por aqui, porque o vídeo também não pode ser muito longo. Na próxima segunda-feira nós vamos colocar outro vídeo, mas entenda, salvação através de Jesus, graça de Deus não se compra, não se vende, não se negocia, salvação é de graça, o preço que tinha de ser pago, Jesus pagou lá na cruz. Coloque isso no coração, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Você não precisa estar comprando nada disso para receber purificação espiritual. É porque o povo hoje não quer se arrepender, quer viver no pecado, se dizendo cristão e vivendo no pecado, e acha que um sabonetinho vai tirar pecado. Não, o que tem que acontecer é o arrependimento profundo, é a busca do Senhor, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Queridos, esse aí foi o nosso primeiro vídeo. Toda segunda-feira vai ter um vídeo sobre teologia aí, sobre a palavra de Deus. Eu vou estar mandando aí para você através aí do canal do Bruno, tá? Então eu quero que você curta, compartilhe, indique para amigos aí, se inscreva no canal também, que você vai receber todas as informações aí do nosso canal. E também na quinta-feira vai ter outros tipos de vídeo também que o Bruno com o Marcos Vinícius vão estar colocando aí. Esse vídeo de estudo da palavra de Deus, de teologia, vai ser toda segunda-feira, tá? Então curta, compartilhe, divulgue aí para os seus amigos, se inscreva no canal. Deus te abençoe e um abraço aí no seu coração.